fiscalização em 13 cidades do Amazonas resultou na apreensão de mais de 1 tonelada de agrotóxicos irregulares. A medida foi para evitar possíveis danos à produção agrícola regional e também consequências para a saúde da população. As ações começaram em 2017. Fiscais da Agência de Defesa Agropecuária do Estado visitaram propriedades rurais e lojas de produtos agrícolas em Manaus e em 12 cidades do interior. O material apreendido estava sendo usado ou vendido sem a certificação das autoridades locais. Todo agrotóxico precisa ser registrado pelos fabricantes na ADAF e a comercialização rigidamente controlada. Às vezes pode estar tendo desvio de uso. O produto ele é recomendado para a cultura A e está sendo aplicado na cultura B. Se esse produto não tem um cadastro efetivado no Estado, o risco aumenta desse desvio de uso. Então, se a gente tem esse controle de quais são os produtos cadastrados e para quais culturas, é mais fácil fazer essa fiscalização. Fica mais fácil detectar esses problemas. O uso indiscriminado de agrotóxicos é nocivo ao meio ambiente e à saúde humana. Produtos como pimentão e folhosas podem conter grandes quantidades de veneno. Atualmente, 595 substâncias têm o uso autorizado no Amazonas para o controle de pragas em lavouras e devem ser comprados que nem remédio em drogaria, somente com receita prescrita, no caso, por um engenheiro agrônomo. Hoje em dia a gente ainda vê muito produtor que usa de forma errada, mas aos poucos, com a orientação dos agrônomos, com o receituário sendo implementado da forma correta, né? A gente está vendo que esses índices de uso indiscriminado do agrotóxico está sendo bem reduzido. E em Parintins, uma tubulação da rede de distribuição de água quebrou e deixou a população sem água durante todo o dia. O problema, claro, causou muitos transtornos aos moradores da ilha. O rompimento da tubulação aconteceu por volta de 8 horas da manhã na Avenida Amazonas, centro da cidade. Uma equipe formada por 15 trabalhadores e técnicos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, foi ao local para tentar solucionar o problema. O sistema de distribuição de água foi desligado em toda a cidade para realizar o conserto. Por causa da obra, um lado da via, que é bastante movimentada, ficou interditado. Logo pela manhã, assim que a gente foi ligado os bombeamentos, né, e estourou, a pressão da água estourou uma tubulação, né, de 200 milímetros, mas a gente está trabalhando nela. Vamos tentar recuperar o mais breve possível para que a população, né, esteja água de qualidade. O problema pegou de surpresa a população. Nesta casa, a pia ficou cheia de louça suja e não foi possível tomar banho. Ninguém sabia, né, mas ninguém previa isso. Aí fica difícil. Você pode observar aqui na minha pia como está todo sujo, não tem um pingo de água para tomar um banho. Aí a situação, espero que os técnicos providenciem com urgência para evitar esse caos que está na cidade. É toda a cidade. Bom, a SAAI Parintins informou que concluiu o trabalho de troca da rede de água que foi danificada e abastece o centro do município. Disse ainda que o rompimento ocorreu pois a tubulação era bastante antiga e os canos já foram trocados por novos. Vamos agora ao giro de notícias pelo norte do país com os repórteres da Record TV. Em Roraima, um empresário foi morto a tiros no comércio que mantinha na capital Boa Vista. A vítima tinha 32 anos e foi surpreendida com 4 tiros a queima-roupa pelo suspeito que conseguiu fugir. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança instaladas dias antes do crime. A Delegacia Geral de Homicídios da Polícia Civil de Roraima vai investigar o caso. De Boa Vista, Natasha Vasconcelos. A Polícia Federal prendeu 16 pessoas em 3 municípios paraenses, incluindo a capital. Todos acusados de fraudar licitações para aquisição de transportes e compra de merenda escolar. As investigações apontam uma quadrilha formada por empresários e servidores públicos, que inclui até a secretária municipal de Educação da Prefeitura de Goianésia, no sudeste paraense. Eles cancelavam as licitações já existentes sem qualquer motivo para contratar empresas de fachada por valores ainda mais altos. Para se ter uma ideia, uma delas fabricava tijolos, mas fazia transporte de alunos. As fraudes chegam a R$ 2,5 milhões de reais. De Belém, Priscila Amaral.
Um acidente aqui em Ji-Paraná, no interior de Rondônia, assustou os moradores do bairro Presidencial. O motorista dessa caminhonete perdeu o controle do veículo, bateu em um motociclista e só parou depois de bater no muro dessa casa e derrubar a parede da residência. A mulher que estava na motocicleta sofreu uma fratura no braço e diversos arranhões. Já o motorista do carro não sofreu nada e, felizmente, quem estava na casa também não se feriu. De Ji-Paraná, Rondônia, Beatriz Mendes. E Manaus já é a 7ª capital com o trânsito mais violento do país. Segundo o seguro DPVAT, foram pagas quase 3.000 indenizações entre 2017 e 2018. E a maioria das vítimas ficou inválida após os acidentes. Recentemente, um motorista perdeu o controle de um caminhão na zona leste de Manaus, colidiu com um carro e ainda atingiu um comércio. O resultado? 2 vítimas presas nas ferragens. Manaus está entre as capitais com o trânsito mais violento do Brasil. Segundo dados divulgados pelo DPVAT, a cidade está em 7º lugar no registro de indenizações por acidentes, com mais de 2.000 casos. Já em todo o estado, só neste ano já foram registradas quase 3.000 indenizações pagas, 291 por mortes, 2.419 por invalidez permanente e 152 gastos com despesas médicas. O boletim do Seguro DPVAT divulgou ainda que a faixa etária mais atingida é a economicamente ativa, de jovens entre 18 e 34 anos, e as principais vítimas são do sexo masculino. De acordo com este perito em trânsito, 67% dos acidentes envolvem motociclistas. Apesar da frota de motos ser menor dentro do Brasil e dentro do estado, hoje são o que mais gera acidente. Por quê? A legislação de trânsito ela não é bem clara a respeito disso. Muito pelo contrário, ela até autoriza realmente você andar com a moto entre os veículos. E só que aí a forma como você deve passar entre os carros não é seguro. E aí você vê o motociclista, ele passando em alta velocidade, sem se preocupar com segurança e etc. Para o especialista, o mau comportamento dos motoristas contribui para as irregularidades no trânsito. E a população ela não está usando o trânsito de forma correta, ela não usa o trânsito do jeito que deveria utilizar. Ela usa o trânsito do jeito que ela acha que é o correto ou do jeito que lhe convém. E não é bem assim. Quando você deixa de cumprir a norma de trânsito, que você deixa de seguir o que está estabelecido nas regras, automaticamente você gera uma infração e com isso gera um acidente. E depois do intervalo, pela primeira vez, estudantes amazonenses vão levar o projeto da lixeira inteligente para uma mostra internacional. Os detalhes a gente conta daqui a pouco. Agora em Manaus são 7h21, eu volto já.